1º de outubro é comemorado o Dia Internacional da Música, que, segundo o dicionário, é a combinação harmoniosa seguidas de som. A arte de se exprimir por meio de som, seguindo regras invariáveis de acordo com cada civilização. Mas a gente sabe que é mais além que isso, né? Qual outro elemento que desperta tantas emoções e sentimentos? Que consegue reavivar tantas memórias em tão poucos segundos, provocando uma viagem no tempo sem sair de lugar, que faz você dançar sem se importar com mais nada. Música é um fenômeno da natureza, uma força de mudança que invade nosso corpo e nossa alma e fica dentro de cada um de nós. Então, viva a vida! Aqui tia vai deixar algumas dicas, como eu já falei na aula anterior, dicas que vão facilitar o entendimento e interpretação de problemas matemáticos. Bora ver aqui? Então, aqui eu tenho algumas regrinhas que você tem que seguir em cada problema, tá? Para poder dar certo e você encontrar o resultado correto. Primeira coisa, tem lá um probleminha, né? Você vai mirar, vai ler a pergunta, que geralmente está lá no finalzinho do problema. Leia a pergunta, tá? Para poder você ler todo o contexto. Porque quando você lê a pergunta, você já vai saber o que é que vai precisar encontrar, tá? Então, leia, mire na pergunta. Outra coisa, anote os dados. Tia desenhou o dado aqui, mas nesse caso são as informações do problema. Faça aquele rascunho, anote os dados que tem no seu problema. Porque eu não quero mais ninguém dizendo, tia, é continha de mais ou de menos? Vocês já fizeram isso? Acho que sim, né? Então, não quero que isso aconteça mais, depois que a gente estudar todas essas dicas, tá bom? Então, ó, mirou na pergunta, leu lá a pergunta, depois lê o contexto todo do problema e vai anotando os dados, fazendo o seu rascunho. Depois, se o problema der para desenhar, desenhe, tá? Porque facilita a interpretação e o entendimento também. Então, se possível, desenhe. E outra coisa, leia novamente a pergunta. Tá vendo como a pergunta é interessante? Porque é o que você tem que encontrar. Então, você vai ler novamente a pergunta. Aí, depois que você mirou na pergunta, aí depois leu o probleminha todinho, vai anotando os dados, né? Desenhe, se possível, aí você lê de novo a pergunta, aí você vai entender o que é para fazer, tá? Mas às vezes acontece outra situação, que é quando você lê aquele problema e vê e acha, né, que tá faltando informação. Já aconteceu isso com vocês? Vocês lêem e dizem, não, esse problema tá errado, já? Então, isso acontece devido a duas situações. A primeira, a condição tá na pergunta. Como assim, tia? Por exemplo, em uma sala de aula, a metade da turma são meninas. Quantos são meninos se tem 32 crianças? Olha só. Então, tem uma informação lá na pergunta, ó. Quantos são meninos se tem 32 crianças? Tem um dado lá na pergunta, por isso que é interessante, tá? Então, às vezes acontece isso, da condição tá na pergunta. Então, nesse caso, né, se eu tenho uma turma e a metade são meninas, então a outra metade é menino. E eu sei que o total é 32. 32 dividido por 2, 16, né? Então, a gente tem 16 meninos e 16 meninas. Outra coisa, às vezes tem mais de um raciocínio. Você vai ter que fazer, por exemplo, 2 operações, tá? Para que você consiga encontrar o resultado. Já que estamos falando das 4 operações matemáticas, vamos fazer antes a definição de cada uma. O que é a adição? É quando eu ganho, acumulo, acrescento, tá? Eu somo. Isso é a adição. E qual é o sinal da adição? Esse aqui, né, ó. Subtração, o que é? É o inverso da adição. É quando eu perco, tiro, tá? Diminuo. E o sinal da subtração é esse. Multiplicação é quando eu faço o quê? Eu somo quantidades iguais. 2 vezes 4 é o 4 duas vezes. 4 com 4, 8. Então, vou somar essa quantidade, tá? Iguais 4 e 4, tá bom? Qual é o sinal da multiplicação? Esse aqui, né? E divisão é quando eu pego um certo valor e divido em partes iguais também. 10 dividido por 5. 5 mais 5, 10. Cabe 2 vezes 5 aqui dentro.
tá? Então, eu divido ele em quantidades iguais. E o sinal da minha divisão é esse, né, ó, como vocês já sabem. Agora, nós já sabemos algumas dicas, né, de como interpretar os problemas. Então, eu tenho aqui 4 problemas, onde a gente vai ver qual operação que a gente vai utilizar. Vamos iniciar aqui. Eu vou ler o problema para vocês. Numa granja, foram vendidos 563 ovos dos 754 que havia na prateleira. Havia, tá? Quantos ovos faltam para serem vendidos? Então, quando eu tiver um problema, eu vou logo para a pergunta. Quantos ovos faltam para serem vendidos? É quanto faltam. Vai ter a noção de quê? Sabe ainda não? Vamos lá. Então, vamos depois que a gente mirou na pergunta, nós vamos notar os dados, ó. 563 foram vendidos dos 754. Então, tinha 754 e foram vendidos 563. E a gente quer saber quantos faltam para serem vendidos. Então, quantos faltam? É o quê? Subtração, isso mesmo. Então, vamos fazer a nossa continha de subtração. O maior em cima, né, que é o que tinha, menos o que foram vendidos, para sabermos quanto que falta para vender. 4 menos 3, 1. 5 menos 6, não dá, é menor. Tenho que pedir emprestado quem está perto. Então, vem 1 para cá, o 7 vai emprestar 1, fica 6. Agora, eu tenho 15 menos 6, 9. E 6 menos 5, 1. Então, tem 191 ovos para serem vendidos ainda. Vamos para o próximo? Dona Maria, ela faz encomendas de docinhos. E ela dividiu o encomenda de um cliente dela em 3 pacotes. O primeiro pacote havia 150 docinhos. No segundo, havia 25 a mais que o primeiro. E no terceiro, o dobro que ela colocou no segundo. Então, primeira coisa que tem que fazer aqui é anotar os dados, né? Depois que a gente lê a pergunta, ó, no final. Qual a quantidade de docinho que ela encomendou? Então, a gente quer saber a quantidade, o total. Aí, agora a gente vai anotar os dados. No primeiro pacote, tinha 150. No segundo, tinha 25 a mais que o primeiro. Então, aqui fica 150 mais 25, né? 25 a mais. Quanto é que dá? 175. Já no terceiro, tinha o dobro que ela colocou no segundo. Então, o dobro é ele 2 vezes, né? 175 mais 175. Vamos fazer? 175 mais 175. 5 mais 5, 10, vai 1, né? 1 mais 7, 8, mais 7, 15. 1 mais 1 mais 1, 3. Então, no terceiro pacote, ela colocou 350 docinhos. E ela quer saber o total de docinhos que ela vendeu. Para eu saber o total, eu vou somar todo mundo. Vou colocar aqui primeiro o maior. 350 mais 175 mais 150. 0 mais 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 7, 12 mais 5, 17. 1 mais 3, 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Então, o total de docinhos que foram feitas a encomenda, 675. Então, aqui nós utilizamos nossa operação de adição, né? E foi necessário, né, a interpretação para encontrarmos o segundo pacote e o terceiro. O segundo era 25 a mais que o primeiro e o terceiro era o dobro do segundo. Então, a gente somou ele 2 vezes para encontrarmos o total. Próximo problema. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 185 pessoas em 5 grupos. Então, o próprio problema já nos mostra o que é que tem que fazer, né? Ó, 185 pessoas, dividir em 5 grupos. Para saber quantas pessoas ficarão em cada grupo. Então, é só dividir. 1 dá para dividir por 5? Pego o 18. Quantos 5 cabe dentro de 18? 5, 10, 15, 20. Passa. Então, só cabe 3, que dá 15. 18 menos 15,
3, agora eu baixo o 5. Quantos 5 cabe dentro de 35? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Coube 7, que dá 35 e resta 0. Então, cada grupo vai ficar com 37 pessoas. Vamos para o último. Se uma escola comprou 25 livros e cada livro custou R$37, quanto gastou nessa compra? Então, a gente quer saber o total que ele gastou. Cada livro, R$37. Então, só é multiplicar 25 por 37. 37 e 25. Tanto faz eu fazer 25 vezes 37, como 37 vezes 25. Vamos lá. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Agora é só somar. 5 sozinho. 8 mais 4, 12. 1 mais 1, 2. Mais 7, 9. Então, essa escola aí gastou R$925 para comprar 25 livros. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Até a próxima!